Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Ó, o brainstorming, que é uma das dinâmicas que a gente vai treinar hoje, é a seguinte, né? Quais são as regras do brainstorming que a gente tem que seguir? Então, primeiro, críticas são rejeitadas, né? Então, nesse momento é crucial que nenhum dos membros da equipe faça qualquer julgamento da ideia dos outros membros e nem das próprias. Ideias ruins podem dar origem às melhores ideias da sessão. Então, beleza. Segundo, criatividade é bem-vinda, não pode haver filtros. Então, qualquer ideia que a gente tenha, vocês têm que falar, né? Terceira, quantidade é necessária, né? Então, quanto mais ideias, mais material para que o grupo pense novas ideias e quantidade gera qualidade. E, em quarto lugar, combinação e aperfeiçoamento são necessários. Então, nenhuma ideia precisa ser original e excelentes ideias surgem a partir de combinações de outras ideias, né? Só lembrando de que o resultado do nosso brainstorming aqui será um resultado da sala, e nem um resultado de uma pessoa em específico. Então, quanto mais contribuições, né, quanto mais sinergia, melhor vai ser o nosso resultado. Na última aula, eu comecei a falar um pouco, eu acho que eu nem comecei a falar muito sobre o mind mapping, mas eu vou passar esse mind mapping para vocês na prática, que eu acho que vai ser mais legal. Mind mapping é muito simples, pessoal. Ó, e a gente vai usar esse mind mapping no nosso brainstorming. Eu uso essa ferramentazinha aqui, ela é gratuita, chama-se FreeMind. E é uma ferramenta onde você consegue criar o seu mapa mental, né? Então, o que é um mapa mental? Mapa mental é esse negócio aqui. Aqui a gente tem, basicamente, tem círculos aqui, a gente pode brincar com esses círculos aqui. E de cada um desses círculos, deixa eu ver se aí, puxo pro lado aqui. De cada um desses círculos a gente pode puxar tópicos. Então, por exemplo, o nosso tópico principal aqui vai ser a proposta de retorno às aulas. Beleza? Então, esse vai ser o nosso tópico principal, o tópico que a gente vai discutir hoje. Desse tópico aqui, eu posso ir puxando itens. Então, por exemplo, eu posso falar sobre, sei lá, sobre os alunos, eu posso falar sobre a disponibilidade, eu posso falar sobre os professores, e aí, por exemplo, sobre os professores, eu posso falar sobre o trabalho, eu posso falar sobre a dinâmica, beleza, qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa a gente pode organizar aqui no nosso mapa mental. E essas coisas elas são muito legais porque a gente consegue ir trabalhando as ideias e ir documentando essas ideias de uma forma que fique disponível e fique visível para todos, né? Então acho que fica fácil de a gente trabalhar. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ser ao mesmo tempo o organizador do nosso brainstorming, no sentido de que eu vou cuidar da dinâmica, vou ver quem quer falar, a gente vai fazer algumas discussões, vou solicitar a palavra, né? Vou falar, olha, tal pessoa deu uma opinião, não sei o que, alguma coisa assim. E também vou reforçar o uso das regras, caso seja necessário, porque a gente inclusive está aprendendo a fazer um brainstorming, então todo mundo está sujeito a fazer algo que pode não estar 100% correto e a correção ela pode vir normalmente. Essas notificações aqui, elas me chateiam. Então, eu vou ser organizador e ao mesmo tempo vou ser o secretário também, né? E só que em vez de anotar as coisas num papel, numa folha, eu vou anotar aqui no nosso mapa mental. Então, o nosso mapa mental ele vai se tornar o produto da nossa discussão. Beleza? Então, vamos lá.
Sobre a proposta de retorno às aulas, pessoal. Nesse momento, então, a gente vai começar o nosso brainstorming, né, sobre essa proposta de retorno às aulas. E aí, eu acho legal a gente, quem tiver comentários, quiser fazer comentários, levanta a mão. Eu vou direcionando a palavra e a gente vai fazendo a dinâmica. Eu vou até tentar colocar isso aqui de uma maneira que fique fácil de a gente visualizar e ao mesmo tempo documentar as coisas. Mais ou menos assim. Sintam-se totalmente livres para utilizar o microfone. Eu acho que seria mais fácil, talvez, a gente fazer com o microfone, mas quem não puder fazer com o microfone, eu consigo ver no chat aqui também, a gente vai se comunicando. Então vamos lá, pessoal. Começando o nosso brainstorming nesse momento. Sobre a proposta de retorno às aulas, pessoal, o que a gente sabe? A gente sabe que existe um tempo que a PUC vai dar para a gente conseguir se organizar para retornar, e a gente sabe que vai existir uma dinâmica de como essa proposta de retorno às aulas vai acontecer. Então, nesse momento, eu acho que nós temos que pensar nessa dinâmica de como que seria essa proposta de retorno às aulas. E sobre essa dinâmica, eu acho que a gente tem que pensar em como ela vai acontecer e, principalmente, quais são os problemas associados a essa dinâmica, talvez da forma como ela foi proposta ou da forma como ela pode acontecer, e como que a gente vai resolver esses problemas. Beleza, pessoal. Então, quem quiser dar uma contribuição aí, já pode levantar a mãozinha e a gente vai direcionando aqui. Opa, João Paulo, vamos lá, João, pode falar. Bom, de início eu achei válido a proposta de dar a opção aos alunos que não se sentem seguros, seja lá qual for o motivo, de permanecerem no modelo remoto, porque isso garante uma segurança dos alunos em relação à própria família. Legal. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo documentar isso aqui de uma maneira bacana. Vamos lá. Então a gente vai ter aqui alunos, vamos colocar assim, retornarão, beleza? E os alunos que não retornarão. E aí você está dizendo que para esses alunos que não retornarão é bacana porque existe a possibilidade de aula e ao mesmo tempo a segurança com relação à família. Isso. Beleza, então tá aqui, estamos começando o nosso mapa mental aqui. Beleza, obrigado. Vamos lá, Henrique. Eu achei bacana também a proposta de filmar, né, o espaço, porque isso vai permitir a gente, se por algum problema não puder voltar, ou se não puder ir algum dia, possa assistir a aula normalmente. Legal, então vamos colocar aqui sobre a dinâmica de aula, a proposta de filmar as aulas, porque isso possibilita, vou colocar um outro insert aqui, possibilita documentar e assistir de casa. É essa a ideia? Isso. Isso? Beleza. Vamos lá. João, pode falar, João. Eu acho que também na parte que os alunos não retornarão, por exemplo, assim, alguma pessoa que mora em outra cidade que dependeria de uma van e daí teria pedágio, gasolina e tal. Legal. Isso adicionando as questões, adicionando nessa questão aí, porque tem a questão da segurança da família que também é muito mais importante. Não, legal. Legal. Então, da questão dos alunos que não retornarão aqui,
também tem uma vantagem com relação aos custos de transporte reduzidos, né? Legal. Beleza, obrigado, João. Vamos lá, Murilo. Eu pontuaria um problema em Aham. relação a atividades, testes e provas, em relação a quem for voltar presencial, de uma maneira que poderia deixar, dificultaria mais para as pessoas que fariam a prova presencial do que online, né? No caso EAD. Tá. Então vamos colocar aqui. Avalia. Dificultaria no sentido de ser mais fácil para quem está no EAD, no caso, né? Uhum. Então, ó, com relação às avaliações, seriam mais difíceis, vou colocar assim, para os alunos, vou colocar entre aspas aqui, porque presenciais, né? E elas, alternativamente, seriam mais simples ou mais fáceis para os alunos online. Ou não seria justo, né? Não sei qual seria a melhor palavra. Vamos colocar, pode ser. Então, vou colocar como um terceiro tópico aqui. Não seria avaliação justa no sentido de ser igualitário. Isso. Beleza. Obrigado. Vamos lá, Renato. Professor, achei bem legal a ideia que você tinha falado com o professor Marcos sobre a aula digital para usar no sistema híbrido aí. Acho que é legal colocar aí também, não é? Beleza, vou colocar assim. Então aqui, com relação à dinâmica de aula, aqui ó, lousa, vou colocar assim, com relação à lousa, inserir, utilizar a mesa digitalizadora para projetar em sala com guia. Beleza. Obrigado, Renato. Vamos lá, Eric. Oi, Vini. Eu acho que um ponto positivo para os alunos que retornarão é a questão dos horários, né, que foram selecionados horários que possibilitam, né, de repente, o transporte, né, dá tempo de... existe um intervalo de tempo que possibilita você sair da aula presencial e assistir a próxima aula online. Entendi. Vamos lá. Então, os horários pensados para facilitar a logística dos alunos. Legal, gente. O que mais? Vamos lá, Augusto. É um ponto que o professor Marcos falou que vai tentar manter a qualidade dos dois tipos de dinâmica de aula, tanto presencial quanto remoto. Poderia ser um problema, que isso é uma dificuldade, conseguir manter a qualidade do ensino remoto mesmo tendo ensino à distância. Isso é um ponto a se pensar, como fazer isso dar certo. Eu como professor eu também tenho essa preocupação. Então vamos colocar aqui a questão de qualidade, manter a mesma qualidade no ensino presencial e remoto. Beleza. Vamos lá, Henrique. Um ponto negativo para as pessoas que moram como eu em outras cidades seria se a aula de cálculo não pudesse ser híbrida. A gente não conseguiria voltar para casa a tempo da aula. Porque, por exemplo, eu pego o fretado 12h30 na PUC e chegaria em casa 2h40, 2h30. Tá, então
para os alunos que retornarão, existe o problema da logística de volta para casa, caso a aula de cálculo for online. Ok. Essa aqui é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo. Beleza, o que mais, pessoal? Vamos lá. A gente teve uma primeira rodada de ideias aí bastante bacana. E aí até as sugestões que vocês podem dar, elas podem envolver inclusive a reorganização dos tópicos aqui. Às vezes a gente pode falar, olha, esse tópico aqui talvez deveria ser juntado com aquele outro. Beleza, a gente vai adaptando o diagrama aqui. Talvez eu tenha a opção de fazer assim, por exemplo, também. E aí fica um texto quebradinho aqui, fica mais fácil de ler, mas detalhe só. Então aqui, ó, vamos dar uma olhada. O que a gente pensou, então, como até agora, como pontos que devem ser levantados nessa proposta de retorno às aulas. Com relação aos alunos que retornarão, tem a questão de que os horários foram pensados para facilitar a logística dos alunos. Até eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar esse texto quebradinho aqui também para a gente ler mais fácil. E aí eu vou colocar aqui 2 pontos, né? Então, primeiro, aqui a gente tem a questão de aula de cálculo. Aula de elementos de máquinas, né? Ela tá beleza. Depois a gente tem a aula de resmate, que tá beleza também. E aí a gente tem esse problema aqui, ó. Então eu vou marcar o problema como deve ter algum símbolo bom para problema aqui. Esse stop talvez não seja melhor. Esse xizinho aqui é um bom símbolo, ó. Então isso aqui é um problema, né? Isso daqui, que é uma vantagem, eu vou colocar como um verdinho para facilitar nossa visualização aqui. Pode falar, João. A gente acabaram mencionando a questão da logística. Também existe a questão, me lembrou um pouco a questão, por exemplo, do caso do Augusto e do Lucas também, em Pianades. Tem gente que mora em cidades que estão tipo muito longe de Campinas, e aí, sei lá como seria muito esquisita a logística para eles por causa de um dia da semana também. Uhum. Tem esse detalhe. Eu não sei como isso entraria ou se já consta como logística, mas... Não, é bom a gente documentar com um certo detalhe. Eu vou colocar aqui, por exemplo, assim, ó, tipo, existe o problema de alunos que moram muito longe e podem querer voltar, né? Então, aqui, ó, vamos assim. Ok. E aí a gente... Isso aqui é um problema, então vamos botar de vermelhinho também. E aí a gente faz o seguinte, ó. Vamos pensar aqui. Logística cara e complicada para uma vez por semana. Beleza. Vamos lá, Eric, pode falar. Vini, já atrelando a isso que o João falou e que a gente está falando também, eu não sei se entraria como um novo tópico ou se poderia ser como se fosse uma conclusão assim, mas talvez a gente possa dizer que esse sistema de ser opcional ou não, na verdade, ele é exclusivo só para os alunos que moram perto, né, digamos assim, da universidade. Porque, que nem, por exemplo, para mim, mesmo que eu dependesse de um transporte público, como eu moro perto, seria muito tranquilo sair da PUC e chegar
a tempo da aula de cálculo, mas, por exemplo, o Henrique, que mesmo dependendo aí de um transporte, de repente de uma van, ou então, né, sei lá, até de carro, não chegaria a tempo, né? Então, talvez não seja tão opcional assim para algumas pessoas, né? Uhum. Tô colocando aqui, ó. Eu vou colocar esse item aqui. Eu entendo que você tá falando que é tipo, não é necessariamente mais um problema, mas é uma conclusão a respeito desse problema. Deixa eu ver aqui. E então eu vou colocar isso aqui, ó, com uma outra marquinha aqui, que vai ser, sei lá, vai ser esse carinha sério aqui. Pronto. Que é pra gente refletir a respeito disso daqui. Legal. Vamos lá, Augusto. Com relação a isso que o João falou sobre o problema de morar longe, eu acho que isso seria uma justificativa para alunos que não retornarem. A logística ser complicada ser um motivo de alunos não quererem retornar. Também Entendi. é um ponto. Vamos colocar aqui. Então, morar longe pode ser uma justificativa para não retorno. Beleza. Pode falar, Augusto. Eu esqueci de baixar. Beleza. Então vamos lá, vamos continuar analisando o que a gente já fez aqui, ó. Sobre os alunos que não retornarão, a gente tá crescendo aqui o tópico, tá bem bacana. Aliás, sobre os alunos que retornarão, talvez isso. Aí sobre os alunos que não retornarão, esses 3 pontos aqui eu acho que eles são vantagens, né, de existir aula, da família estar segura. Então vamos colocar aqui. E dos custos de transporte serem reduzidos. Beleza. Pode falar, Augusto. Aí entraria numa desvantagem de alunos que não retornarão ou perder a experiência na faculdade. Verdade, vamos colocar aqui. Deixar de usufruir os benefícios de ir para a faculdade. Vou colocar aqui, perder a experiência em campus. Vamos colocar assim, porque tem muita coisa legal que acontece em campus. O contato com as pessoas, sei lá, cantinas, tudo mais, é bem legal. Beleza. Vamos dar uma olhada no cantinho de cá, sobre a dinâmica de aula. Então a gente tem alguns tópicos aqui, ó. Primeiro, filmar as aulas, que possibilita documentar e assistir de casa. Isso daqui é algo bacana, vou botar como um verdinho aqui. Sobre as avaliações, a gente tem problemas aqui, ó. Elas seriam mais difíceis para alunos presenciais, mais fáceis para alunos online, e não seria uma avaliação justa ou igualitária. Sobre a lousa, a gente tem uma vantagenzinha de usar a mesa digitalizadora para sala e para Teams. Eu mesmo vou contribuir com uma desvantagem aqui sobre isso daqui, ou vou até inserir assim, ó, para cá. Vamos ver se eu quebro esse texto aqui para não ficar tão poluído o negócio aqui. E aqui eu vou inserir uma desvantagem, que é o seguinte: nem todo professor possui mesa digitalizadora. Não querendo jogar confete pra cima pra cair na cabeça, mas eu recentemente comprei uma nova, porque aquela que eu tenho é muito pequenininha. Eu comprei uma maior, facilita, a letra fica mais bonita e tal. Então eu particularmente tenho duas, mas a pequenininha hoje está uns R$400 no mercado, e a grande que eu comprei de uma outra marca mais desconhecida foram R$600. Então é um recurso caro. Fala aí, Augusto. A sobrecarga do professor de ter que pensar em como dar os 2 tipos de aula, como ele remanejar a matéria para favorecer os 2 métodos. Uhum. O professor vai acabar ficando sobrecarregado. Legal, vou colocar aqui.
Vamos inserir aqui sobre professor, sobrecarga para manejar as duas formas de aulas. Beleza. O Renato vai precisar sair, não tem problema não, Renato, pode ficar tranquilo. Aí aqui, ó, imagina, fica tranquilo. Sobre a qualidade, então a gente viu que, né, precisa ser mantida a mesma qualidade no ensino presencial e no remoto. Eu particularmente penso que nessa questão do ensino híbrido, isso vem da minha experiência como professor, nessa questão do ensino híbrido, eu acho que um pouquinho dos dois lados vai perder, sabe? Eu acho que porque tem coisas que você consegue fazer no presencial que você não consegue fazer no híbrido, mas tem coisas que você consegue fazer no híbrido que você não consegue fazer no presencial. Então acho que esse meio termo aí talvez vá perder. Então talvez eu vou até inserir como um subtópico dessa questão da qualidade, que eu acho que vai ter que ter uma adaptação do online e do presencial para o método híbrido. Beleza. E aí, pessoal? Pensamentos. Uma coisa também que eu acho, ó, com relação à avaliação, que eu acho que é algo que talvez algo que precisa ser discutido, na verdade. Que eu acho que assim, nesse método híbrido, a avaliação ela vai ter que ser online para todo mundo, né? Eu não consigo imaginar assim, dando uma prova e metade tá ao vivo comigo lá fazendo a prova e outra metade tá online fazendo na sua própria casa e tal, porque é um negócio que, como vocês mesmos colocaram, eu acho que tá muito certo, não seria algo justo, né? Então eu penso como solução para isso tentar colocar essas avaliações aqui. Opa, não é aqui que eu queria. Aqui. Talvez avaliações ou realizar todas as avaliações. Opa, vocês viram que eu não sou um exímio digitador. Via Canvas. Beleza. Isso é uma possível solução, né? Eu não sei que para solução talvez eu coloque essa técnica. E aí da solução a gente tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, vamos inserir aqui, ó, realizar todas as avaliações via Canvas. Até onde eu vejo, elas seriam justas, no sentido de que todo mundo teria a mesma oportunidade de fazer a prova. Elas não poderiam ser no horário de aula, elas teriam que ser fora do horário de aula. E aí tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem de ser fora do horário de aula é que fica igual para todos. E a desvantagem de ser fora do horário de aula é que vocês vão ter que encaixar, né? Então, os alunos terão que encaixar horários na rotina para avaliações, né? Tem uma outra vantagem que eu acredito, que é a questão de a prova ser uma prova mais tranquila de fazer, no sentido de que você pode se comunicar e consultar materiais, e eu não preciso pensar em uma prova exatamente de 1 hora. Então a gente tem um formato de criação e execução mais
flexível, mas eu tenho uma outra desvantagem também de que eu não consigo controlar o que vocês estão fazendo. Então é muito fácil de vocês me enganarem. É fácil enganar o professor, né? Então isso aqui seria uma... Vamos lá. Isso aqui seria uma vantagem. Isso aqui seria uma desvantagem. Isso aqui seria uma vantagem. Isso aqui seria uma desvantagem. Isso aqui seria uma vantagem. Isso aqui eu encaro mais como uma solução. Vamos lá, pessoal. E aí, pensamentos sobre avaliações. O que vocês pensam sobre as avaliações? É mais ou menos o que está sendo apontado, né? Tipo, eu acho que deixar 2 sistemas ficaria muito confuso, né? Porque, querendo ou não, iam ser 2 métodos de avaliação diferentes para uma mesma turma, né? Uhum. Então, por exemplo, sei lá, quem optaria, a pessoa que optou pelo presencial tá lá tendo a mesma aula que eu tô tendo no remoto, por exemplo. A aula é a mesma. Uhum. Mas aí, o método de avaliação, para mim, vai ser diferente do dela. E eu acho que para alguém acabaria saindo, de certa maneira, injusto, talvez. Uhum. Eu vejo essa complicação. Tá. Eu só não vou colocar nada aqui porque eu acho que isso que você falou tá documentado aqui já. Mas beleza, Exato. obrigado. Vamos lá, Augusto. Eu acho que dá pra pensar também que ter todas as provas realizadas pelo Canvas dá pra criar um novo tipo de prova. Por exemplo, alguns professores já constam que é uma prova com consulta, sabe? Tipo, então, assim, já dá pra aumentar o nível de dificuldade, dá pra exigir um pouco mais, dá pra fazer um pouco, sabe? Dá pra mudar um pouco. Tá. Então vamos colocar aqui, ó. Criar Uma coisa que não daria pra fazer no presencial, fazer a prova realizada com consulta no presencial. Exatamente. Daria. Exatamente. Então, o que você propõe aqui é criar uma avaliação voltada. Como que eu posso colocar isso? Vou colocar assim, voltada inteiramente para este formato. Então, daí a gente teria coisas assim, por exemplo. Deixa eu ver, só. Tô começando a ficar fresco nesse programa já. Então, a avaliação ela poderia ser mais longa / complexa. Ela poderia ter uso intensivo de consulta. Bom, vamos colocar isso por enquanto e aí a gente vai estendendo. Pode falar, Rafael. Então, uma ideia que eu acho super legal também é pegar e fazerem mais atividades que justamente ao invés de tipo usar esse negócio de sistema híbrido ou que seja online mesmo, como sendo um empecilho, então tipo, putz, a galera pode colar, a galera pode se conversar, ao invés disso, podia usar isso a favor e fazer mais atividades que fossem em grupo e que elas fossem mais constantes, porque querendo ou não, é muito mais fácil de você fazer uma prova online, que você não gasta nenhum papel, você corrige muito mais rápido do que fazer no presencial, então devia usar isso a favor e fazer muito mais atividades que sejam mais frequentes e que utilizem tanto consulta quanto também conversação, que pudessem integrar mais as pessoas para já criar também uma dinâmica de trabalho também. Eu acho que isso seria mais legal, que poucas pessoas fazem, inclusive. Legal. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou continuar nessa extensão aqui da avaliação voltada inteiramente para esse formato. Eu vou colocar assim, como você falou, avaliações mais frequentes
uso intenso de consulta e comunicação. E aqui eu vou colocar também criar dinâmica de trabalho. Criar dinâmica de trabalho. Beleza. Pode falar, João. Então, na verdade é mais um complemento do que tanto o Augusto e o Rafa falaram, porque existe dois lados da mesma moeda, né? Essa história das duas maneiras de fazer avaliação. Teoricamente, um lado da moeda é que teoricamente a prova presencial, teoricamente ela é mais difícil, né? Porque não tem a consulta, não tem o colega, porque sabe que no remoto às vezes o colega liga um pro outro, ou pega o livro e começa a ler e tal. Esse é um lado da moeda, que teoricamente para quem fizesse ali no presencial seria mais difícil. Mas tem uma outra questão também, que é o outro lado da moeda, que às vezes o peso da prova ela acaba ficando um pouco fica um pouco difícil de medir, né? Porque sabendo dessas questões que rolam no EAD, muito professor às vezes vai fazer uma avaliação e enfia a mão na nossa cara, assim, né? Com a avaliação, põe um nível de dificuldade muito mais difícil, sabendo né, do que rola. E às vezes, eu sou traumatizado com a última prova de física C que a gente fez semestre passado. Eu acho que os engenheiros da NASA não conseguiriam fazer aquela prova. Sinceramente. Então, tipo assim, a ideia do Rafa, eu acho uma ideia boa também, porque, tipo assim, estimula, às vezes, um outro tipo de avaliação remota, ou que nos coloca, inclusive, para conversar mesmo, que pode estimular o nosso raciocínio, né? Uma prova no estilo brainstorming, não sei, um outro método de avaliação, acho que também seria legal de se cogitar. Só quis acrescentar isso. Tá. Vou começar documentando essa ideia por aqui, então, da questão dela ser mais longa e complexa, fazer um detalhamento aqui no sentido de que ela pode ser mais complexa, dado o formato da prova, mas que ela vamos dizer assim, não pode ser punitiva ou ter uma complexidade acima do sei lá, como que eu posso dizer, acima do bom senso, acima do não é do habitual, acima do esperado. Necessário. Do necessário, beleza, ótimo. Para compensar questões de fraude. Nossa, escrevi 6 páginas. Peraí. Alt Enter. Ótimo. Beleza. Vamos lá, Augusto. Eu ia falar que quando o Débora começou a falar do negócio de dinâmica de trabalho, eu lembrei que na vida real, querendo ou não, quando a gente trabalha, a gente tem livros para consulta, a gente trabalha, a gente vai atrás para resolver o problema, vai atrás de diversas outras soluções. Às vezes é a introdução de criar essa dinâmica de trabalho, uma solução de prova, assim, resolve esse problema, o problema é esse, você tem todas as ferramentas disponíveis para você resolver, sabe? Uma coisa assim. Entendi. Então vamos colocar aqui, ó, essa questão de criar dinâmica de trabalho, eu vou colocar 2 tópicos aqui. O primeiro seria criar uma dinâmica mais próxima do mercado mesmo, ou da profissão, vamos dizer assim, de engenheiro, e ao mesmo tempo possibilitar ou reforçar ou fomentar
vez o uso de todos os recursos disponíveis, que é o que acontece na prática, né? Beleza. Pode. Não sei se você vai falar de novo, Lucas. Eu falei, nisso eu acabei de lembrar que isso me recordou do seu método diferente de aula no semestre passado, do método de sala de aula invertida. Isso é uma coisa interessante, que pode ter essa flexibilidade, é uma coisa interessante de se aplicar de novo. Tanto no presencial quanto no remoto, é possível nos dois. Tá. Então vou colocar aqui. É possível implementar sala de aula invertida. Que bom que fico feliz que fazendo um comentário à parte, que fico feliz que essa experiência da sala de aula invertida tenha sido legal e não traumática. Porque eu fiquei com muito medo de que fosse traumática. Ainda bem que na sua matéria caiu bem, não foi nada traumático. Exato. É uma matéria que dá muito certo. Na sua matéria. Pode falar, Matheus. Eu ia falar que na sua matéria ficou, assim, o jeito da sala invertida caiu bem. Parte de mecânica, materiais. Exatamente. É uma matéria que ela absorve bem esse método, né? Então dá pra fazer. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar. Deixa eu ver aqui, nem lembro que hora que a gente começou. Eu acho que talvez faz uns 30 minutos no máximo que a gente começou. Mas vamos lá. Eu tenho aqui. Já fazem 40 minutos, mas talvez que a gente começou de fato deve fazer uns 30 minutos. Vamos tentar usar mais 5 minutinhos aqui só pra gente dar uma lapidada nas coisas que a gente fez aqui, nas coisas que a gente pensou. Mas olha só, vou dar um zoom out aqui para vocês verem. Olha só a quantidade de coisas que a gente já pensou nesse período curtinho aí. Vou jogar mais um tópico aqui, que eu acho que talvez é um tópico legal de a gente pensar para esses próximos 5 minutos aqui, que vai ser o seguinte. Vou colocar aqui como aprendizado do isolamento. Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Acho que aquela prova tá no nível normal, Debra. Pode ir lá, Rangel, não tem problema não, até semana que vem. Sobre isolamento aqui, pessoal, então eu coloquei aqui esse tópico como aprendizado do isolamento para estimular o pensamento no seguinte sentido. O que vocês acham que são coisas que a gente conseguiu observar nesse isolamento, ou que a gente aprendeu nessa metodologia de aulas remotas, e que vocês acham que talvez possam ser implementadas quando a gente volte nas atividades 100% presenciais? Pode falar, Augusto. Valorização de interação. Tá. Principalmente, o isolamento deixou todo mundo muito sozinho. Quando o propósito de retorno às aulas, você volta a interagir com as pessoas e valoriza mais isso. Legal. Interação com as pessoas. Legal, bacana. Vamos lá, gente. O que mais? Eu vou colocar aqui como aprendizados. Por que eu não consigo editar isso? Queria muito editar. Aqui. Aprendizados do isolamento. Agora sim. Vamos lá, pessoal. O que mais que essas coisinhas aqui provavelmente a gente vai colocar tudo como positivo, porque são coisas bacanas. Deixa eu até a gente pode dar uma colapsada nesses nós aqui, ó, quando tá muito esticado assim, ó, tá vendo que avaliações a gente falou bastante. A gente pode fazer assim, dar um cliquezinho e fica essa bolinha aqui, quer dizer que tem coisa aqui dentro. A gente pode deixar assim para não ficar tão poluído.
O que mais, pessoal? O que mais que vocês entendem que aconteceu nesse isolamento e que a gente pode tentar implementar nas nossas aulas vida real? Vida real é ótimo, né? Aulas presenciais. Eu tenho algumas. Eu tenho uma coisa que eu acho que é muito. Eu acho que talvez eu tenha até comentado com vocês. Que eu acho muito top. Que é o fato da aula ser gravada. Né? Aqui, ó. Peraí. Paulo colocou aqui, ó. Paulo colocou o quê? Vamos, chat. Aí. Aqui, ó. Teste e trabalho que ajudam na média geral, além de 2 provas. Então vamos colocar aqui. Testes. Contando. Na média. Beleza. Uma coisa que eu acho muito top é a gente poder gravar a aula. Para quem não esteve na aula poder assistir, ou para quem esteve poder reassistir. Eu não sei como isso funcionaria na PUC, eu não sei se não sei quanto que a gente pode ficar gravando lá dentro, essas coisas, não faço a mínima ideia, mas eu acho muito legal. Talvez é uma coisa que eu estaria disposto a fazer, colocar uma câmera na sala de aula e ficar gravando a aula, e para depois poder disponibilizar para vocês e para outras pessoas que queiram assistir. Então, acho que talvez, vou até colocar aqui, vou inserir a minha própria ideia aqui no coisa, mas eu acho que talvez é uma coisa legal também de gravar as aulas para futura disponibilização. O que mais, pessoal? Acho que também, isso é outra coisa, ó. Isso é outra coisa que eu queria colocar para vocês com relação ao brainstorming. A gente fica um pouco cansado, às vezes, de colocar ideias. É normal, ó. A gente colocou muitas ideias aqui, a gente pensou em várias coisas e a criatividade ela vai dando uma esgotada mesmo, é normal. Pode falar, Henrique. Eu acho um pouco difícil dessa questão das ferramentas das aulas, porque a gente não teve muito contato sobre o que era usado no presencial e não era. Tem razão, tem toda a razão. Não me atentei a esse fato. Basicamente lá na PUC, tirando, né, as aulas de laboratório, se você pegar as aulas normais, eram aulas normais mesmo, com lousa, caneta, né? Porque as lousas lá são todas de caneta, projetor. Era aula totalmente normal, assim, aula como vocês estão acostumados mesmo. Então acho que mas você tem razão, vocês não tiveram tanta experiência assim lá para apontar tantas coisas nesse sentido. Mas legal, pessoal, mesmo assim, ó, eu acho que a gente já teve um bom desenvolvimento aqui na aula de hoje. Eu acho que foi só para fazer um fechamento muito rápido aqui. Foi bastante proveitoso porque a gente fez o brainstorming, vocês tiveram uma boa postura no brainstorming, até pelo fato de vocês terem essa postura naturalmente e pelo fato de que a gente treinou isso em aulas anteriores, né? Eu mostrei para vocês como que a gente deveria discutir, então não houve nenhum problema. Acho que o brainstorming foi todo bem executado. E vocês conseguiram ver também como é que funciona a questão do mapa mental, né? Quer dizer, depois do nosso brainstorming todo, olha só, a gente fez um mapa mental grandão aqui, tem todas as nossas ideias. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês lá no Canvas, eu vou exportar e disponibilizar para vocês no formato de um PDF ou uma imagem, alguma coisa assim, para que vocês tenham isso documentado também. Depois, eventualmente, vocês podem fazer algumas discussões entre vocês, pensar em mais alguma coisa, mas talvez isso aqui seja um ponto de partida legal para vocês
darem propostas lá para o professor Marcos, tanto com relação ao retorno às aulas, quanto com relação à dinâmica pós-retorno. Talvez a gente possa absorver algumas coisas daqui e falar, olha, que nem essa questão das avaliações que vocês falaram aqui, eu percebo que vocês realmente se identificam com isso, que é um pensamento que eu tinha também de, pô, vamos deixar essa avaliação para fazer num outro horário, mas vamos usar consulta, vamos usar comunicação, vamos fazer dessa forma, talvez seja algo interessante, né? Então é isso, pessoal. Então eu gostaria de agradecer a vocês como é que eu falo sempre? Eu gostaria de agradecer a vocês da presença, da participação. Tem alguma palavra comum que eu falo no começo e esqueci. Agora, desculpe pelo branco. Mas agradeço demais a vocês pela presença, pela participação, pela paciência. E hoje, especificamente, pela participação especial de todos aí no brainstorming. Acho que foi bem bacana. Acho que deu para todo mundo ter uma ideia muito legal de como que foi, de como que é realizar uma dinâmica dessas, o que acontece, como se documenta, uma das formas de documentar. E as nossas próximas aulas daqui para frente sobre esse assunto com certeza vão ficar muito mais tangíveis agora, depois que a gente fez isso aqui pelo menos uma vez junto. Beleza?